Bem-vindo à parte 2 da fascinante história marítima que moldou o nosso mundo. Se você não assistiu à primeira parte, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Das caravelas destemidas que desbravaram terras desconhecidas, às majestosas embarcações que testemunharam batalhas épicas, mergulhe conosco na história dos navios que se tornaram ícones, moldando a narrativa da humanidade em alto mar. Nossa lista conta com 8 famosos navios da história da navegação internacional. Eles estão em ordem cronológica de suas construções e fatos vividos. O Santa Maria foi uma caravela histórica que desempenhou um papel decisivo na jornada de Cristóvão Colombo em 1492, marcando o início da exploração europeia das Américas. Construída originalmente em algum lugar da Península Ibérica, provavelmente na Espanha, essa embarcação possuía uma capacidade de tripulação estimada em cerca de 40 a 50 homens. Ela foi uma das 3 embarcações usadas na primeira viagem de Colombo ao Novo Mundo, que teve como objetivo encontrar uma rota alternativa para as Índias. No entanto, essa viagem resultou no famoso encontro com as terras desconhecidas da América. O Santa Maria encontrou seu destino quando encalhou na madrugada de 25 de dezembro de 1492, próximo onde hoje está o Haiti. Seu naufrágio forçou Colombo e sua tripulação a retornar à Espanha em outras caravelas. Exploradores nos dias atuais acreditam ter encontrado destroços da nau. O encontro de uma pilha de pedras de lastro sugere a esses exploradores que realmente tenham achado o local onde o Santa Maria afundou. A caravela representa um marco significativo na história das explorações transoceânicas, representando a coragem e a determinação dos exploradores da época. Sua viagem inaugural, em 1492, abriu caminho para um novo capítulo na história global, promovendo intercâmbios culturais e alterando o curso da história das Américas e no mundo. O Mayflower foi um navio emblemático que desempenhou um papel fundamental no estabelecimento dos colonos ingleses na América do Norte. Construído na Inglaterra, provavelmente em Harwich, o Mayflower tinha uma capacidade de tripulação de cerca de 30 a 40 marinheiros e colonos. No entanto, mais notoriamente, ficou conhecido por transportar os peregrinos, um grupo de separatistas religiosos, para a América em 1620. Sob o comando do capitão Christopher Jones, o Mayflower partiu de Plymouth, Inglaterra, em setembro de 1620, em direção às terras desconhecidas da América. Após uma travessia tempestuosa e desafiadora de cerca de 2 meses, a embarcação finalmente ancorou em Cape Cod, na costa leste do que hoje é os Estados Unidos. Os peregrinos estabeleceram a colônia de Plymouth na região, marcando o início da colonização inglesa na Nova Inglaterra. O Mayflower se tornou um símbolo duradouro da perseverança e da busca por liberdade religiosa e por oportunidades. A história da viagem e do estabelecimento da colônia tem um impacto duradouro na cultura e na identidade dos Estados Unidos, sendo celebrada anualmente no Dia de Ação de Graças. O navio Mayflower representa a coragem dos primeiros colonos e sua determinação em construir uma nova vida em uma terra desconhecida. O Victory, um dos mais famosos navios de guerra britânicos, foi construído no estaleiro Chatham Docker, na Inglaterra, sendo lançado ao mar em 1765. Este navio de primeira linha tinha uma capacidade de tripulação variável, podendo abrigar cerca de 820 homens. Sua história mais notável está associada à Batalha de Trafalgar, travada em 21 de outubro de 1805,
Nessa batalha, sob o comando do almirante Lord Nelson, o Victory liderou a frota britânica contra a marinha francesa e espanhola, alcançando uma vitória decisiva. Embora tenha tido um importante triunfo, Lord Nelson encontrou a morte a bordo do Victory durante a batalha, tornando ainda o navio mais lendário. O Victory se tornou um ícone histórico e um testemunho da proeza naval britânica. Ele foi preservado e restaurado como um navio-museu em Portsmouth, Inglaterra, permitindo que visitantes explorem suas impressionantes características e aprendam sobre a sua rica história. Como um símbolo da supremacia naval britânica e do legado de Lord Nelson, o HMS Victory continua a fascinar e inspirar gerações, destacando o papel fundamental da Marinha Real Britânica ao longo dos séculos. O Constitution é um famoso navio de guerra dos Estados Unidos. Ele foi construído no estaleiro de Edmond Hart, em Boston, Massachusetts, sendo lançado ao mar em 1797. Este navio emblemático tinha uma capacidade de tripulação que variava de cerca de 450 a 500 marinheiros e oficiais. O Constitution teve um papel muito significativo na história naval americana. Durante a Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o navio se destacou por suas vitórias contra os navios britânicos, incluindo o SS Guerrier e o HMS Java. Sua construção sólida e habilidades táticas ganharam-lhe o apelido de Old Ironsides, já que se acreditava que os tiros inimigos ricocheteavam em seu casco resistente. Um dos comandantes mais notáveis do Constitution foi o capitão Isaac Hill, que liderou o navio durante a bem-sucedida batalha contra o SS Guerrier em 1812. O Constitution continua a ser um símbolo de coragem e resistência na história naval dos Estados Unidos. Hoje, ele está ancorado como um navio-museu em Boston e é uma das embarcações mais antigas ainda flutuantes. Sua história e legado perduram como uma lembrança viva do espírito dos marinheiros e da importância histórica das batalhas navais do século XIX. O Beagle era um navio de pesquisa britânico, construído nos estaleiros Woolwich, na Inglaterra, e lançado ao mar em 1820. Com uma capacidade de tripulação variando entre 90 e 120 pessoas, o Beagle ficou famoso por sua viagem icônica e altamente influente, conduzida pelo naturalista Charles Darwin. A bordo do Beagle, Darwin embarcou em uma expedição que durou quase 5 anos, de 1831 a 1836, tendo como principal objetivo mapear as costas da América do Sul e outras regiões. Durante essa viagem, Darwin coletou uma vasta quantidade de dados sobre a geologia, a biologia e a diversidade de espécies que encontrou em lugares como as Ilhas Galápagos. Suas observações nessa viagem levaram à formulação da teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. O comandante mais conhecido do Beagle foi o capitão Robert Fitzroy, que supervisionou a expedição científica e a jornada ao redor do mundo. O Beagle desempenhou um papel fundamental na expansão do conhecimento científico. Sua atuação provocou uma mudança de paradigma na compreensão da vida na Terra, estabelecendo um marco importante na história da ciência e da exploração. O Monitor, um revolucionário navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos, foi construído no Brooklyn Navy Yard, em Nova York, e lançado ao mar em 1862. Ele tinha uma tripulação de aproximadamente 49 a 63 membros, incluindo o Boilermaker, responsável pela caldeira que alimentava o navio. O principal feito do Monitor ocorreu em março de 1862, quando enfrentou o CSS Virginia, um grandioso embate que ficou conhecido como a Batalha de Hampton Roads. Esse confronto histórico marcou o primeiro duelo marítimo entre dois navios de guerra blindados, representando uma revolução na tecnologia naval. O capitão John Warben
foi quem comandou o Monitor durante essa batalha. Tal duelo resultou em empate, mas a experiência demonstrou a eficácia dos navios de guerra blindados e mudou para sempre o curso da construção naval. O Monitor estabeleceu um precedente muito importante para a evolução das marinhas modernas, introduzindo inovações em design e tecnologia que influenciaram o desenvolvimento de navios de guerra subsequentes. Seu papel na Guerra Civil e seu impacto duradouro na história naval garantem seu lugar como um marco fundamental na história militar e tecnológica. O Titanic é considerado um ícone da era de ouro dos navios de passageiros. Foi construído nos estaleiros da Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, e lançado ao mar em 1911. Projetado como um exemplo supremo de luxo e engenharia, o Titanic era um transatlântico colossal, capaz de acomodar cerca de 2.400 passageiros e com uma tripulação de aproximadamente 900 membros. Em sua viagem inaugural, em 1912, o Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. No entanto, sua jornada foi tragicamente interrompida quando colidiu com o iceberg na noite de 14 de abril de 1912. O comandante do Titanic era Edward Smith, um veterano capitão da White Star Line. A despeito de sua experiência, a tragédia revelou falhas na gestão do navio, incluindo a decisão de manter uma velocidade alta em uma região conhecida por ter muitos icebergs em suas águas. O naufrágio do Titanic teve um profundo impacto na indústria de navegação, levando a mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima. O desastre também capturou a imaginação pública, gerando uma vasta quantidade de literaturas, filmes e vídeos em 3D, como este que está aparecendo, simulando as luxuosas acomodações do navio. Muito embora seu naufrágio tenha sido um dos maiores acidentes trágicos da navegação, o Titanic foi e continuará sendo um inquestionável símbolo da capacidade humana na grandiosa história da construção de grandes embarcações. O Enterprise CVN-65 foi o primeiro porta-aviões de propulsão nuclear do mundo e tem uma história rica e marcante. Construído nos estaleiros da Newport News Shipbuilding, em Newport News, Virgínia, ele foi comissionado em 1961. Seu comandante inicial foi o capitão Vincent Poole e tinha uma tripulação de aproximadamente 5.800 pessoas, entre marinheiros, engenheiros, aviadores e oficiais. O Enterprise passou a ser carinhosamente chamado de Big Air, herdando o apelido do seu antecessor, o CV-6. O CVN-65 desempenhou um papel crucial durante a Guerra do Vietnã, conduzindo inúmeras operações aéreas sobre o Vietnã do Norte. Participou, em 1962, da crise dos mísseis cubanos no Mar do Caribe, demonstrando sua capacidade de projeção de poder global. O porta-aviões também foi um dos pilares na Operação Tempestade no Deserto, durante a Guerra do Golfo, onde lançou ataques aéreos precisos sobre o Iraque. Ao longo de sua carreira, o Enterprise passou por diversas modernizações para manter sua relevância operacional. No entanto, em 2012, depois de uma longa navegação de mais de 50 anos, ele foi aposentado, marcando o fim de uma era. Seu legado inclui não apenas avanços tecnológicos, mas também uma história de coragem e serviço exemplar, consolidando seu lugar na história da Marinha dos Estados Unidos da América. Navegar pelos mares tem sido uma aventura humana há milênios, marcando descobertas, desafios e triunfos que ecoam através do tempo. Exploramos 8 dos muitos navios que deixaram um impacto indelével na navegação internacional. Cada embarcação carrega consigo não apenas a inovação de sua época, mas também história de coragem, exploração e progresso humano. Esses navios representam uma variedade de épocas, propósitos e realizações, cada um contribuindo de forma particular para a rica tapeçaria da história marítima internacional.
Obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até o final. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e que possa retornar em outras oportunidades. Novas experiências estarão lhe aguardando. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a crescer. Obrigado e até a próxima viagem.